bem. Descansados e concentrados. Obrigada. Super. Carlo Ancelotti completa hoje 67 anos, às vésperas da primeira Copa do Mundo dele como técnico. Tapinhas no ombro, aperto de mãos. Nem parece que hoje é um dia tão importante. 10 de junho de 1959. Carlo Ancelotti nasceu na pequena cidade de Reggiolo e hoje divide a alegria. É cercado de brasileiros que ele celebra 67 anos de vida. Teve um bolo, geralmente quando tem alguém de aniversário, o pessoal da cozinha prepara um bolo para cantar um parabéns, fazer uma coisa bem legal. Ele já poderia estar descansando, recebendo os parabéns dos amigos e da família. Mas quando já tinha idade para se aposentar, um dos treinadores mais vitoriosos do mundo resolveu recomeçar. Depois de ganhar 31 títulos em clubes, assumiu pela primeira vez o comando de uma seleção numa Copa. Agora tem atrás de si não uma torcida, mas um país inteiro. O melhor da história do futebol. Quando o Brasil estrear contra o Marrocos, Ancelotti vai estar escrevendo algumas linhas nessa tradição. Vai ser o treinador mais velho a comandar a seleção brasileira numa Copa, superando por 2 meses Zagallo em 98. É o segundo aniversário de Ancelotti com o Brasil. Um ano atrás, boas lembranças. Foi o dia em que o Brasil se classificou para essa Copa, derrotando o Paraguai. Agora, os jogadores querem multiplicar aquela alegria. Hoje, Rafinha prometeu presentes. E olha que eles foram grandes rivais, um no Real Madrid e outro no Barcelona. Eu espero poder fazer tudo aquilo que eu fiz contra ele, fazer a favor dele, né? Principalmente na Copa do Mundo. E como eu falei, eu vou buscar sempre dar o meu melhor. O primeiro presente já veio no treino. No túnel do aniversariante, o pessoal pegou leve com o chefe. Aliviaram. Acho que ninguém tocou nele, só deixou ele passar. E como todos se comportaram tão bem, não seria muito abuso lembrar hoje mesmo ao aniversariante que o Brasil adora um presente também. Oh, esse presente a gente quer também, né, Ancelotti? Quando o Ancelotti, Paulo Nunes aqui comigo no estúdio do Jornal Nacional, bem-vinda novamente, Paulo. Quando o Carlo Ancelotti visitou o Jornal Nacional para uma entrevista, algumas semanas atrás, eu brinquei com ele, eu falei, Ancelotti, a gente faz aniversário no mesmo dia, 10 de junho, geminianos. Aí ele olhou para mim e falou assim, múltiplas personalidades. Eu diria que o Ancelotti também é múltiplo na técnica, na tática, porque, claro, ele tem lá suas preferências, mas ele se mostra muito flexível também diante das circunstâncias. Queria te ouvir. Primeiro, boa noite, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Te parabenizar pelo teu aniversário, felicidade. Obrigada. Eu, meu Ancelotti. E também o Ancelotti, né? E sobre ele, né, sobre o tamanho, né, esse múltiplas ideias que ele tem para a seleção brasileira, só com esse tamanho, né? Só com essa carreira vitoriosa que ele tem, principalmente um cara que ganhou 5 Champions League, um cara que ganhou todas as ligas, as maiores ligas do futebol mundial. Como jogador e também como treinador. Então, assim, o tamanho que ele tem, o respeito que ele traz nas outras seleções, o respeito aos jogadores, pela hierarquia, né? O jogador tem que olhar para cima dele, né? Não pode ficar olhando para baixo. E o respeito com a gente, né? Que a gente traz ele traz essa confiança para que a gente possa acreditar muito nessa conquista. E você não acha que ele tem essa espécie assim de flexibilidade, ele joga com o que tem, ele mesmo diz, eu não olho para trás, eu não choro leite derramado, eu olho o que eu tenho, as possibilidades que eu tenho. Essa é uma característica dele, claro, aquela chamada liderança discreta. Volta o tamanho dele, né? Além dele ter isso, ele tem a coragem. Ele está mudando o sistema de jogo primeiro jogo da competição. Ele jogou com uma vez só com esse sistema. Ah, tá. Você tá falando coragem de mudar em cima da hora. Agora em cima da hora da estreia do Brasil. Só com esse tamanho ele pode fazer isso, né? A cobrança, a exigência é muito grande. Sim, sim. Então quando você tem um sistema no 4-2-4, que é 2 jogadores no meio campo, né? Casemiro e Bruno Guimarães, com 4 atacantes, é um time muito ofensivo, que não é a característica dele. Ele é europeu, italiano, que preza muito para manter o equilíbrio defensivo. E aí a gente, os jogadores de futebol falam muito. Cuidar da casinha, cuidar do gol. É isso que o italiano gosta de fazer. E aí ele traz de novo um atacante, tira um atacante de frente, né, dos 4, ele bota no meio campo o Paquetá, para proteger melhor esse sistema e a seleção fica muito mais consistente. Então a gente pode esperar
Agora, para a estreia contra o Marrocos, digamos assim, uma novidade no esquema tático do Ancelotti. E para mim é uma novidade boa. É um time mais forte defensivamente. E aí você libera os dois jogadores que podem decidir, Rafinha e Vinícius Júnior. Nosso primeiro adversário, o Marrocos, está treinando e concentrado na mesma região da seleção brasileira. Quem está de olho neles é o Felipe Brizola. Boa noite, Felipe. Boa noite, Renata. E olha, eles estão bem pertinho mesmo, 10 minutinhos de distância entre as concentrações. A gente está bem em frente ao hotel. Tá todo decorado ali, tem uma faixa, né? Bem-vindo, Leões do Atlas. E essa seleção tem uma coincidência com a seleção brasileira. É que o técnico Carlo Ancelotti, italiano, na Copa de 94 ele era auxiliar técnico. E ele ficou exatamente nessa concentração. Na época não deu muito certo para ele, porque a Itália perdeu do Brasil nos pênaltis. A seleção marroquina utiliza também o mesmo centro de treinamento que os italianos usaram na época. E hoje eles não tiveram um bom dia de trabalho por lá não. É que 3 jogadores não puderam treinar, e 2 deles bem importantes. O atacante Zalzuli, com passagem pelo Barcelona, e o zagueiro do Manchester United, o Mazraoui. O Mazraoui joga com o Casemiro e com o Matheus Cunha. E o terceiro problema é que tem um lateral esquerdo que poderia entrar nessa posição do Mazraoui, o Salah Eddine, e ele também não está confirmado para o jogo. Agora, é uma seleção que vem em boa fase, que foi 4ª colocada na última Copa do Mundo e tem jogadores importantes. Um deles é o capitão, bem conhecido, um dos principais laterais direitos do mundo, o Achraf Hakimi. Ele joga inclusive com Marquinhos no PSG. E eles têm também um jovem, o Brahim Dias, que joga no Real Madrid com o Vini Júnior. É uma das promessas dessa equipe. A gente vai ter que ficar de olho nesse Marrocos, viu, Renata? Sim, Felipe. Paulo Nunes. Esse possível desfalque aí de 3 jogadores é um problemão para o Marrocos? Não vejo tanto. Zalzali, sim, do lado esquerdo, ele é muito forte, joga bem, jogador do Betis. Só que esse jogo, você vai ver, ele vai jogar muito pelo setor só. Setor lado direito do Marrocos, que é muito forte. Ele tem Hakimi, que é o melhor lateral do mundo, que joga no Paris Saint-Germain, e tem o Brahim Dias, que é um meia do Real Madrid. O Marrocos joga muito por aquele setor. Só nosso lado direito que teve o desfalque. Exatamente. Agora, pro outro lado, o Brasil também é o melhor setor, é o lado esquerdo. Onde você tem Vinícius Júnior, você tem Rafinha e até o próprio Lucas Paquetá caindo por ali. Então o jogo vai rolar muito por aquele setor. E eu acredito muito no talento dos jogadores da seleção brasileira. Diante dessa realidade, Marrocos vindo forte ali pelo lado direito, o Brasil com esse ponto forte no lado esquerdo, como deve enfrentar então o Marrocos? Eu acredito muito que a seleção brasileira, a partir desse momento que o Ancelotti mudou, ele vai marcar a pressão. Quando a seleção brasileira marca a pressão, rouba a bola próximo do adversário. Isso aconteceu no gol do Bruno Guimarães contra o Egito. Quando a seleção faz isso, a possibilidade de você chegar ao gol adversário é muito mais clara. Então eu acredito que o Ancelotti vai usar esse esquema. Obrigada, Paulo. A nossa equipe visitou hoje o estádio da estreia do Brasil, que é também o estádio da grande final da Copa do Mundo. Vamos ver. Nós estamos entrando agora na área dos vestiários. E esse vai ser o vestiário utilizado pela seleção brasileira na partida contra o Marrocos. Olha aqui, já está praticamente tudo.